Olá, vamos dar sequência então ao nosso estudo de diferentes formas de pensamento. Hoje veremos o pensamento mítico ou mitológico. O pensamento mitológico é uma das formas de pensamento a primeiro serem organizadas, a primeira a ser organizada pela humanidade, em contos que eram passados de geração em geração ou em escritos. Os mitos, eles eram uma forma até racional, digamos assim, de explicar aquilo que as pessoas desconheciam, como por exemplo a natureza. Hoje, né, para nós que vamos para a escola alguns desde os 4 anos, né, na creche, outros, enfim, a partir dos 6 anos, a gente tem um conhecimento básico de ciências, então a gente tem um conhecimento básico de como as coisas funcionam. Agora, para alguém há milhares de anos atrás, como os gregos, que nós vamos pegar aqui como exemplo, esse conhecimento científico básico não existia. Os primeiros pensadores estavam ainda criando suas primeiras teorias. Ou seja, não havia uma explicação lógico-racional sobre o funcionamento da natureza. É importante partir daqui, por quê? Porque nós vamos compreender que o pensamento mitológico ele é uma forma de explicação da realidade que segue sua própria lógica interna. Então, começando pela natureza. Para a mitologia grega, tudo que acontece na natureza tem relação com as vontades de um deus, de um determinado deus. Eles tinham vários deuses e cada um era responsável por algum dos acontecimentos, certo? Então havia o deus, por exemplo, Zeus, que era o deus do trovão, dos raios, que era responsável pelas chuvas. Isso estava intimamente ligado à religião grega. Então, por exemplo, os gregos oravam para Zeus para que Zeus mandasse chuva no tempo certo, porque isso era vital para a agricultura, para a pecuária, era vital para que a economia florescesse. Mas Zeus também encarnava a personalidade de um homem patriarca naquela época. O interessante do pensamento mítico ou mitológico é que ele está entrelaçado com as condições históricas de cada época. Então vejam bem, Zeus era um homem poderoso, nos mitos Zeus não tinha uma única esposa, ele traía sua esposa, a deusa Hera, tinha filho com mortais, por exemplo, Hércules, o famoso Hércules, filho de uma traição. E Zeus tem essa imagem do ideal de homem grego da época. O ideal de homem grego, patriarca, aquele que tem poder sobre a família, sobre os filhos, principalmente no trabalho, tem poder sobre a esposa, é aquele que tem a última palavra, que administra a fazenda, que administra o comércio, enfim. Então essa visão patriarcal foi trazida para a mitologia e Zeus tinha essas características de um homem poderoso da Grécia da época. Então, pegando a mitologia grega como exemplo, deixando claro que não é a única mitologia que existiu, que exista até hoje, né? Existiram várias mitologias, vários povos diferentes ao longo da história. Mas para a gente ilustrar, a gente pegou a mitologia grega, ok? Então, a natureza na mitologia grega, em todos os seus fenômenos, era explicada através da vontade dos deuses. Então, por exemplo, as tempestades no mar, o que levava uma tempestade a acontecer, afundar um navio, era a vontade do deus Poseidon, deus dos mares. O que levava o sol todos os dias a cruzar os céus, era o deus Apolo, que era responsável por isso. Havia um deus dos ventos, havia um deus para o crescimento das plantas, uma deusa. Enfim, havia deuses para todos os fenômenos da natureza, certo? Agora, algo interessante para nós, trazendo o exemplo de Zeus, é o que a gente chama de antropomorfização das divindades.
Se a gente pegar esses deuses na mitologia grega, eles têm, assim como Zeus, eles têm características humanas. Não só a aparência física, mas também o temperamento, o comportamento, as emoções. Então esses deuses se zangavam facilmente, por exemplo, né? Eles se apaixonavam, eles se encantavam pelas coisas. Por exemplo, né, as tempestades de Poseidon aconteceriam porque ele estava zangado com alguém daquele barco, né, que afundou, por essa pessoa não ter respeitado a sua divindade, etc. E os gregos tinham a deusa da sabedoria, a deusa Atena, que é importante para o nascimento da filosofia, mais tarde. Muito bem. Essa antropomorfização dos deuses fica clara nessas emoções que eles, nas decisões que eles tomam baseado em emoções. Outra característica da mitologia é que ela está na origem de todas as coisas que existem. Então tudo teve uma origem nas divindades da mitologia, incluindo a Terra, incluindo o ser humano e tudo que existe, né? Então, por exemplo, a Terra era uma deusa, a deusa Gaia, e o céu era Urano, e ambos estavam unidos no início dos tempos, até que um dos filhos da deusa Gaia, com Urano, Cronos, quis libertar a mãe de Urano, e aí fere o pai se levanta e fica lá no alto, lá no céu. Então o céu estrelado que a gente vê seria o deus Urano, enquanto que a terra é Gaia. Do ferimento de Urano, né, cai no mar, o sangue, enfim, os fluidos, nasce a deusa Afrodite, a deusa do amor. O que é relevante para nós também, e é importante lembrar, é a questão psicológica da mitologia. Como eu disse, ela antropomorfiza o ser humano, retrata as nossas emoções e, claro, retrata a nossa psique, o nosso pensamento. Então, trazendo para a área da filosofia, é importante perceber que os mitos, eles narram muitas dos nossos arquétipos internos, do nosso próprio pensamento, do nosso inconsciente. Então a mitologia tem essa importância de muitas vezes revelar aquilo que nós somos, aquilo que sentimos a nível inconsciente. Certo? Abraço e até a próxima.